Quero voltar a estudar urgente, me sinto burra. Tenho 47 anos. Qual é o primeiro passo que devo fazer? Então, se você também se enxerga nessa situação, se sente burro ou sente que já está velho, que quer voltar a estudar, esse vídeo é para você. Vou falar várias verdades aqui que podem te ajudar bastante no seu desenvolvimento. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso aqui do canal Me Ensina. Aqui a gente fala sobre informática, tecnologia do nosso dia a dia, estudos, carreira e desenvolvimento profissional. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Então, vamos começar e eu vou abordar vários pontos aqui. Peço que você preste bastante atenção, não leve para o pessoal e tente aprofundar a reflexão aí na sua casa. Maravilha? Então, vamos começar devagar. Vou ler aqui o que a pessoa escreveu, o que a nossa inscrita escreveu aí. Quero voltar a estudar urgente. Fui chamada de burra pela minha colega de profissão, cabeleireira. Hoje ela é professora. Realmente me acho burra. Isto está acabando comigo. Me socorre. Qual o primeiro passo que devo fazer para voltar? 47 anos hoje. Existem várias coisas que você pode fazer, coisas tanto pontuais quanto coisas mais profundas. Então, o que eu vou falar aqui, né, ela chama Ana, acredito, Ana de Cássia. Então, algumas coisas eu posso falar um pouquinho, pode pesar um pouco mais, mas não leve para o pessoal, tente refletir sobre isso, que talvez refletindo várias vezes isso faça sentido para você e você começa a mudar o seu comportamento e a sua visão. Primeira coisa, por que você abraçou o que sua colega falou? Ela te chamou de burra e você interpretou então que você é burra. Este já é o primeiro ponto. Se você abraçou, levou isso para dentro do seu coração, primeiro que você já está equivocado, porque aí o que qualquer pessoa falar para você, você vai abraçar também. Se falarem coisas positivas, mesmo que sejam mentiras, você vai adorar. Mas se falarem coisas que você considera negativa, você vai abraçar e vai virar uma fossa. E isso vai te colocar mais para baixo ainda. Então, você precisa se fortalecer internamente. Provavelmente você, de fato, já se sente, né, como ela te chamou. Então, ela só colocou ali, digamos, foi só a gota d'água. Você já se sente assim e alguém veio e falou algo que você, no fundo, já se sente de verdade. Então, talvez, se você se sinta, pode ter coisas aí que vale a pena você mexer. Por exemplo, talvez você não esteja de fato estudando nada, não esteja lendo livros, não esteja fazendo nada nesta linha que te ajude a se desenvolver. Então, ao não estar fazendo essas coisas, não estar se atualizando, toda hora pensando em coisas diferentes, desafiando seu cérebro e tal, talvez você se sinta estagnada e aí você utiliza a palavra burra, certo? Mas você não precisa nem utilizar essa palavra. Eu prefiro utilizar a palavra ignorante, tá? Não ficar utilizando a palavra burra, mas ignorante. E todos nós temos um grau de ignorância em algum ponto, em algum tema. Tá? Se você acha que eu, por exemplo, vou entender tudo de tudo, isso é uma loucura, ninguém entende tudo de tudo. Então, todos temos o nosso grau de ignorância em alguma coisa, certo? Por exemplo, eu não sei se você também é cabeleireira como sua colega aí. Eu não sou, eu não entendo nada de cabelo. Então, eu tenho meu grau de ignorância nesse ramo de cabelo, não entendo nada, nem de cabelo masculino, nem de cabelo feminino. Se eu tiver que trabalhar com isso, eu tenho que aprender do zero praticamente, certo? Então, você tem mais conhecimento do que eu, caso você seja cabeleireira, você tem mais conhecimento do que eu de cabelo. Então, você não é burra, você só pode estar com alguma ignorância em áreas que talvez você gostaria de não ter essa ignorância. Então, vamos lá, o que você pode fazer? Primeiro, começar a mudar sua mentalidade. Esse é o primeiro passo. Acreditar que você pode, que você é capaz, não importa a sua idade, sua idade não te limita. Inclusive, você pode estar ali com 70, 80 anos estudando, se desenvolvendo constantemente até o final de sua vida, enquanto você estiver fisicamente apta para isso, tá? Então, mude a sua mentalidade, vá trabalhando a sua mentalidade. Isso é um trabalho diário, porque muitas pessoas, de fato, ao longo do tempo, construíram uma mentalidade enfraquecedora, vamos chamar assim. E às vezes não é exatamente culpa da pessoa. O seu entorno muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa cresceu em famílias que os pais também implantavam esse tipo de ideia, tinham posturas e colocavam isso na criança, por exemplo, ou mesmo vizinhos, amigos e tal,
Cada um sabe onde cresceu, a região que cresceu, como eram as pessoas em torno e tal. Então a gente não sabe. E isso não tem nada a ver com pobreza, tá? Com dificuldade financeira, não. Tem pessoas que têm dificuldade financeira, mas têm pensamento fortalecedor e transmite isso para os filhos, por exemplo, para os amigos e tal. Tem pessoas que têm dinheiro e têm um pensamento muito enfraquecedor, que dificultam a vida dos filhos também, e eu digo dificultam na questão mental, emocional e tal. Então, achar que dinheiro é solução sempre para tudo, ou que dinheiro também é determinante para ferrar a vida de todo mundo, também não é verdade. Então, tem pessoas que têm dificuldade financeira e têm uma mentalidade muito bacana. E com o tempo, com essa mentalidade, acabam saindo dessa dificuldade financeira. Então, um dos primeiros passos é construir uma mentalidade fortalecedora, que vai te fortalecer a cada dia mais. Não vai ser da noite para o dia. Então, é de grão em grão, você vai fortalecendo a sua mente, o seu interior. Maravilha. Entendido essa parte, você vai começar a agir. Como você pode começar a agir? Não sei. Não sei a sua realidade. Não sei o que você já tem de estudo. Não sei se você sabe ler, se sabe escrever, porque eu vi que você escreveu aqui com certos erros, né, de português, erros até às vezes básicos, às vezes erro de digitação, mas então, eu não sei se só é mero erro de digitação, se é falta de conhecimento mesmo e tal. Então eu não sei o seu grau de conhecimento, o grau de alfabetização e tal, eu não sei, tá? Mas falando de uma forma geral aqui, você pode começar, por exemplo, caso você saiba ler e tudo mais, ler livros. Então comece lendo livros dentro da sua realidade, do seu nível, do que você tem de capacidade hoje. E vá aos poucos expandindo o seu nível. Então evolua ali, pegue livros um pouco mais desafiadores dentro ainda do que você acha que consegue, mas um pouquinho mais desafiador e vá testando. Então, você quer voltar a estudar? Você precisa se acostumar a ler, certo? Estudar sem ler, na minha visão, é praticamente impossível. Então, você vai precisar aprender a ler e não só aprender, se acostumar com a leitura. Esse é o ponto. Se acostume com a leitura. Se acostume em se desafiar, porque estudar vai te desafiar, certo? Então, você está entrando numa nova área, isso vai te desafiar. Não sei que tipo de estudo você quer, se estamos falando de graduação, se estamos falando de curso livre, o que você está buscando, né? Mas esse é o ponto. Então, comece lendo livros e você vai construir esse hábito de toda hora agregar mais conhecimento a você, ou pelo menos no começo mais informação. Informação é diferente de conhecimento. Mas então, às vezes você começa agregando novas informações e aos poucos isso vai virando algum conhecimento. Então, vá lendo. Quanto mais você puder ler, leia. E aí você vai vendo a quantidade que você consegue ler. Pode ler livros, pode ler artigos, pode ler outras coisas que você queira ler, livros de ficção, livros de não ficção, leia os dois tipos, se desafie também em assuntos. E aí, se você já tem alguma área de interesse que você quer voltar a estudar, comece a ler algo nesta área também e vai vendo como que é. Comece também pelas coisas mais fáceis, mas vá lendo e vendo como que é, o que aborda naqueles temas. Você vai aos poucos começando a aprender mais e repita. Repita, repita, repita. Leia de novo, leia de novo, leia de novo e você vai começar a aprender mais daquilo. Outra coisa interessante é comece a ler e transmitir esta informação para as pessoas à sua volta, amigos, filhos, clientes, o que for, vá transmitindo, conversando sobre aquilo. Porque quanto mais você aprende e compartilha, você aprende em dobro. Então, ensinar os outros, compartilhar, não precisa ter um viés professoral, né, de você querer ensinar de fato os outros, mas compartilhar o que você acabou de ler. Você vai lembrar daquilo e vai falar, tentar se forçar a lembrar com mais conteúdo e não só lembrar por cima, porque você vai querer conversar sobre aquilo. Então, peraí, preciso estruturar melhor meu pensamento aqui. O que era que estava falando no livro mesmo? Beleza. Então, vá fazendo isso. Leia, leia, leia e converse sobre esses temas com as pessoas à sua volta. Então, isso vai te desafiar mais. Outra coisa, aprenda a ouvir, aprenda a observar. São duas coisas muito importantes. Ouvir, se você estiver perto de pessoas aí, ou mesmo estiver ouvindo palestras no YouTube, na televisão e tudo mais,
o que for, né? Palestra na televisão é mais difícil, mas de repente alguma entrevista e tal, o que for, aprenda a ouvir. O que está sendo falado ali? O que eu posso absorver? Deixa eu observar aquilo, deixa eu observar o comportamento da pessoa que está falando, deixa eu observar o conteúdo que está sendo falado, prestar atenção naquilo. Faz sentido para mim? Não faz? Desafia meu cérebro e tal. Vai se desafiando. Além disso, também busque conteúdos mais ricos. Na internet mesmo, pare de consumir tranqueira em vários sentidos. Busque conteúdos mais ricos. Essas coisas vão te fortalecer. 2 formas de buscar conteúdos mais ricos. Busque conteúdos que desenvolvam mais a sua mente. Então, te dê mais autoconfiança, te ajude a transformar a sua mentalidade, né? Que você passe a se ver de outra forma, de ver mais que você é capaz e não de ver como uma burra. E busque conteúdos também um pouco mais técnicos em algumas áreas, mesmo que sejam a nível introdutório, de iniciante. Comece por aí, depois você vai aprofundando mais. Não sei que área você quer estudar, você não colocou aí e tal, mas não importa a sua idade. Já gravei um vídeo falando de faculdade depois dos 30, 40, 50 anos. Então, tem vários casos assim, tá? Então, não tem problema, mas isso tudo você tem que trabalhar internamente, porque às vezes você vai ter medo de você chegar ali, ser a pessoa mais velha da sala, olhar, por exemplo, por uma molecada e não saber lidar com isso. E aí você trava e não quer mais ir para a faculdade. Então, sim, tem tudo a ver com uma transformação interna, tá? Bom, esses são alguns pontos para você começar a engatar ali nessa questão de voltar a estudar, de sentir confiança para voltar a estudar. Então, tudo começa com pequenos passos. Primeiro mudando sua mente, sua postura, a forma como você se enxerga, depois mudando um pouco das suas atitudes, abraçando mais livros, lendo mais conteúdos, mesmo que sejam artigos na internet, conteúdos que você procure mais profundidade, artigos mais sérios. Veja vídeos mais sérios no YouTube, tem muito conteúdo no YouTube gratuito de alta qualidade, então veja conteúdos mais sérios ali, de áreas diversas, mas também da sua área que você deseja estudar. Enfim, comece pelas coisas gratuitas, você vai começar a cada vez querer mais e mais. Quando você estiver pronta para querer mais, aí você começa a entrar nesse mundo dos estudos de fato, porque aí você já está mais habituada, já não sente tanto medo, já se vê de uma forma melhor e tal. Porque eu poderia falar, mete a cara e vai. Mete a cara e vai. Só que aí você pode travar ou nem estudar direito. Então, primeiro começa a trabalhar internamente e, claro, vá fazendo cursos curtos, esse é o ponto. Se você quer fazer uma graduação, se esse é o seu objetivo, voltar a estudar significa fazer uma graduação para você, comece com cursos curtos. Comece com cursos aí de um dia, de um final de semana, curso online, por exemplo, rapidinho, coisa curta, preço baixo, sem problema. Depois faça cursos presenciais, workshops, essas coisas de final de semana. Enfim, cursos depois de uma semana, alguma coisa do tipo, tá? Inclusive, por exemplo, nós temos um curso que é relativamente simples e intermediário, né? Iniciante intermediário, que fala de Google Drive. Muitas pessoas não sabem utilizar o Google Drive. Se você vai estudar, é bem possível que em algum momento você precise utilizar o Google Drive e as ferramentas do Google Workspace. Então ali Google Docs, Google Planilhas, né? Google Apresentações, essas ferramentas a gente acaba utilizando quando a gente está estudando, principalmente se a gente não tem licenças do Microsoft Office, por exemplo. Tá? Então a gente acaba utilizando as ferramentas gratuitas da Google. Então tá aí um curso, fazendo um jabá nosso, por exemplo, você pode começar com um curso básico, intermediário, que você vai começar a ganhar ali autonomia na informática, por exemplo. Tá? Mas existem vários outros cursos, caso não te interesse o nosso, não tem problema, tem vários outros cursos por aí, online, de diversas áreas, que você pode começar a fazer. Então esse é o ponto, vá fazendo coisas de forma gradual, que você vai ganhando confiança, não envolva tanto dinheiro ainda, tanto compromisso, porque, por exemplo, uma graduação, vamos supor que seja uma graduação de 3, 4, 5 anos, você vai se comprometer pelo menos por 3 anos? Pode ser um tecnólogo, talvez 1 ano e meio, beleza, mas pelo menos é 1 ano e meio. De repente, um curso curto, você já começa a ganhar confiança, entendeu? Então, aí depois você mete a cara nos cursos mais longos mesmo. Maravilha? Então é isso, tem muita coisa aí para você começar a trabalhar internamente e parar de ouvir os outros aí, tanto positivamente quanto negativamente. Você vai ter que saber ter um filtro do que ouvir e do que descartar. Mesmo quando falam coisas positivas que alimentam seu ego, você precisa ter um filtro,
para ver se não coloca seu ego lá em cima e é uma baita de uma bobagem que está te enfraquecendo e você nem sabe, está te iludindo, tá bom? Esse é outro ponto que você falou, isso está acabando comigo, me socorre. Ninguém vai te socorrer e ninguém tem que te socorrer. Isso é duro de falar, mas quem tem que te socorrer é você mesma. Então você tem que construir essa força interna para você se socorrer e sair dessa situação que você está. Não sei como você chegou nessa situação, mas não importa. Não é para culpar ninguém, nem culpar a você mesma, mas você quer sair dessa situação, certo? Então você tem que ver que você é que pode se salvar. Eu posso te auxiliar em algumas formas? Posso. Outras pessoas podem te auxiliar de algumas formas? Podem. Mas é você mesmo a líder da sua vida que vai ter que transformar a sua vida. Quando você entender isso, você começa a se transformar em vários sentidos e em diversas direções e não vai mais escutar essas pessoas que falam um monte de besteira aí. E não importa se ela é professora, se ela não é professora. Tem um monte de professor aí que fala um monte de bobagem, que é arrogante e tudo mais e que é professor. Tem o nomezinho professor. Então isso não significa nada. E tem pessoas que não têm o título de professor e é um baita ser humano que ajuda muita gente, que tem um baita conhecimento e não é professor. E aí? Então não se incomode com títulos, nem mesmo para você. Se um dia você virar professor, não deixa isso subir na sua cabeça. E se você nunca virar professor, talvez porque não seja o que você quer, não tem problema também. Você não é menos do que ninguém. Não se sinta menos do que ninguém. Nem menos do que um médico, nem menos do que um juiz, nem menos do que ninguém. Entendeu? Nem mais, nem menos. Esse é o ponto. Então construa a sua mentalidade de que você é você mesmo, você é especial, você é única, ninguém é você. E o mundo precisa de você do jeito que você é. O mundo sem você deixaria de ter a sua essência. E aí sempre falta alguma coisa no mundo. Todo mundo tem o seu sabor especial, né? A sua qualidade especial que coloca ali no mundo. Ninguém é igual a ninguém. Então entenda isso, construa a sua mente diferente do que você tem hoje, porque eu já vi que você está num estado enfraquecedor e tudo bem, entenda que você está nesse estado e agora você precisa se transformar. Maravilha? Sei que falei algumas coisas aqui que podem gerar incômodo e que às vezes a gente demora até mesmo para entender, mas eu acredito que até falei de uma forma que dá para entender, né? Mas mesmo assim entendo a dificuldade de muita gente de não entender certas coisas assim. Mas tudo bem, se tiver dúvidas, põe aí nos comentários que eu posso tentar elucidar mais e a gente fala sobre isso aí. Maravilha? E você também, outra pessoa, né? Você público aí que está passando por algo similar ou tem dúvidas aí também, deixa aí nos comentários abaixo que eu posso trazer um vídeo só falando do seu tema que pode muitas vezes ser útil para muita gente. Maravilha? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.